E se eu te falar que nós podemos substituir o WordPress por algo mais moderno, com mais performance e um deploy mais fácil que o do próprio WordPress? Hoje eu vou mostrar porque o Payload CMS pode ser o novo WordPress para quem constrói aplicações com Next.js e front-end em geral. Antes de falar do Payload, né, não vamos ser honestos, o WordPress ele foi incrível, né? Quebrou um galho imenso. Então ele dominou a internet aí e ainda representa aí boa parte dos sites, né? De toda da internet. Mas ele é uma stack antiga, ele tem dependência de plugin, né? Ele tem uma performance ruim, dependendo de como você usar. A segurança exige uma atenção constante. Então, ele tem uma experiência headless, né? Headless é você usar uma API ao invés de usar o próprio painel do WordPress, né? Ele tem, você consegue consumir uma API dele, só que é uma experiência bem limitada também, né? Em questão de personalização, etc. Então, se você trabalha com Next, com front-end mais moderno, com SaaS, produto customizado, multitenant, e principalmente hoje, né, a integração com IA, né, que tudo precisa ser mais rápido, mais performático, tipado, o WordPress ele começa a ficar bem limitante, né? Então o Payload CMS, ele é um CMS moderno, ele é open source também, e é feito com Node.js, né? Então ele é um headless de verdade, né? Você consegue customizar tudo nos mínimos detalhes por padrão, né? Ele é totalmente TypeScript, ele é extremamente customizável, né? Então eu vou mostrar já para vocês como funciona fazer uma coleção customizada aqui. E ele é pensado para devs, né? Então, diferente do WordPress, né? Que você controla tudo via código, né? Então, eu vou mostrar aqui o deploy na Vercel. Então, não sei se vocês lembram da instalação do WordPress em 5 minutos, né? Então, na Vercel é mais rápido ainda. Eu tenho um exemplo aqui. Então eu vou mostrar para vocês a instalação dele na Vercel. Né? Não sei se vocês lembram daquela clássica instalação em 5 minutos do WordPress. Na Vercel é mais rápido ainda. Então tem esse repositório aqui, que ele tem um exemplo, né, do, do payload. Né? Então eu vou clicar aqui em deploy, tem até um botão de deploy aqui. Você cria um nome, né, para o seu repositório, ele já implementa no próprio Git, né, no plano grátis da Vercel. Então eu vou criar o projeto aqui. Então você escolhe, né, o banco de dados e o storage, né, que a Vercel já disponibiliza, né, o Blob e o Neon como banco de dados. Eu já tenho ele instalado aqui, então não vou fazer. Mas aqui você coloca, né, uma chave, né, uma chave secreta. Então você pode gerar aqui o que tem lá para implementar na Vercel, né? Aqui é o painel admin. Aqui é o site implementado, né? Então esse exemplo aqui, ele usa um site, o site já está dentro da aplicação Next, né? Então ele cria uma pasta lá, app, que vai ficar o site, por exemplo, ou a aplicação. Ele cria uma pasta admin que vai ficar lá o payload, né? Então essa aqui é a interface do payload só por esse minimalismo aqui ele já me ganhou, né? Então todos esses exemplos aqui de coleções e componentes, né? Eles foram gerados aqui para o exemplo, né? Então vamos lá. Eu tenho o footer aqui. Então o footer vai ter link. Então se você analisar lá, o footer vai ter os links aqui. Mas o payload ele também gera. Esse aqui são coleções de sugestão, né? Então você pode criar personalizado do jeito que você quiser, né? Com as suas coleções, né? E logo eu vou mostrar um exemplo aqui de como fazer a sua própria coleção, né?
Então, esse minimalismo aqui me ganhou bastante, já seria o suficiente para substituir o WordPress, né? Ele é baseado em collections, né? Então, você por exemplo, eu tenho a collection page, né? Então, você cria uma nova, né? Daí você cria o item. Você pode, por exemplo, tem a parte de SEO aqui, que é bem interessante, já pré-configurada. Tem a parte de content aqui, que aqui você coloca, né, vamos supor, os componentes, né? No Payload você pode criar os seus próprios componentes, né? Então aqui você consegue customizar, arrastar como se fosse um estúdio visual aí, embarcado para você customizar, né, as coleções, né? Aqui no caso são páginas, né? Eu imagino que dá para usar dos dois modos, né? Então esse modo mais completo aqui que você que no, aqui na documentação tem o exemplo, né, que você usa os serviços do payload, né? Então você tem aqui os componentes, né, que daí, através do componente você acessa, pode criar hooks para o componente, versão server-side, versão client-side, você tem as configurações, né? Então vamos supor aqui, você consegue acessar os dados, né, pegar com o próprio serviço, né, do payload, né? E o legal também é que você pode acessar via API. Então vamos supor que você já tenha um projeto e você só quer usar como CMS mesmo, né? Então se você vem aqui, você vai ter aqui, ó, a API. Então você acessa, né, a API. Aqui você define se ela vai ser autenticada ou não, né, para você acessar. E muito interessante, né, que você vê aqui que ela é uma API totalmente limpa, né? Não sei se quem já usou o WordPress no modo Headless CMS, ele vem com aquela bagunça de coisas e tem que ficar customizando, e para customizar você tem que mexer no PHP, e o PHP é sempre aquela salada, né? Então aqui ele vai devolver uma API limpinha para você poder consumir. Então, assim, eu pretendo, né, usar o Payload, tô testando ele agora, e para alguns projetos eu vou usar ele só consumindo a API mesmo, né? Então, eu vejo aí que tem duas maneiras de usar, a maneira avançada e a maneira... Um exemplo, eu vou criar um exemplo localmente aqui, para mostrar para vocês como é fácil de usar, né? Então, aqui eu criei uma pasta Payload aqui, vou instalar ele. Então, ele trabalha com vários bancos de dados, né? Aqui eu vou usar um projeto, vou criar um projeto, tem aqui as sugestões, né? Vou criar um projeto em branco e vou usar o SQLite. Clique aqui na pasta do banco de dados. Então, pode ser que leve um tempinho, qualquer coisa eu pauso o vídeo aqui. Pronto, criei o projeto, dei uma pausada no vídeo aqui. Então eu vou acessar. Abrir no meu VS Code. Aqui, então ele já criou a pasta do projeto em branco. E aqui ele então já mostra aqui, né, o front-end, o payload, então onde vai o admin, né? E aqui vai o front. Mas no caso, vamos supor que eu vou usar ele só para consumir a API, né? Então eu vou criar uma coleção aqui, né? Então deixa eu rodar o projeto aqui para mostrar para vocês. Né? Rodando em localhost, né? Então aqui é o site. Para acessar o painel você acessa /admin.
Então, a primeira vez que você acessa, você cria um usuário, né? Então, pronto. Aqui é o painel limpo, né? Então, ele dá duas collections aqui, users e media, né? Então, vamos lá. Vamos criar uma nova collection. Então, eu quero criar a collection galeria, que vai ser um título, uma descrição, uma thumb e uma galeria de fotos, né? Então, um exemplo de um portfólio, por exemplo, né? Então, eu pedi aqui pro... Você vem aqui na pasta collections, né? Cria um novo arquivo. Então, eu pedi aqui pro meu amigo Codex criar uma coleção para mim aqui. Então vamos lá. Você cria, né, que ficou selecionado aqui. Enfim, a coleção galeria, né? Então aqui eu tenho os campos, eu defino os campos, né? Então título do tipo text, localidade do tipo text, thumb, né? Do tipo mídia. E aqui eu tenho uma coleção de fotos, né? Que vai ser do tipo array. Então você coloca aqui na pasta collections, né? E você chama lá aqui nessa pasta payload config. Então você vem aqui, simplesmente chama um novo componente. Então você vem e roda a aplicação de novo, né? Que tinha dado um errinho aqui alguma coisa no SQLite aqui, mas voltou. Então eu criei aquele exemplo, aquela coleção, né? Então aqui vai começar em branco, é claro, né? Então você cria uma nova galeria. Então aqui você tem um exemplo. Thumb, aqui você faz um upload e aqui você cria um array, né? Com as fotos e cada foto vai ter um nome e descrição, né? Então, muito simples, né? O payload é muito simples, muito minimalista e para quem quer essa simplicidade, essas APIs limpas, né? Sem aquele monte de penduricalho do WordPress, ele é a solução ideal, né? Então, agora vem a parte estratégica, né? Então, o payload ele pode substituir WordPress quando você quer projetos profissionais com Next.js ou front-end mais moderno, SaaS, multitenant, quando você quer ter mais controle, né? Quando você quer uma API 100% customizada, permissões mais avançadas e performance, né? Então, ele não é só um CMS, eu considero ele como uma camada de dados assim estruturada, né? Para aplicações mais modernas, né? Então, quando não usar o payload, né? Assim, honestamente, se você quer se você não sabe programar, né? Então apesar de ser bem simples, né? Ele exige um certo conhecimento aí, né? Pelo menos estrutura, esquemas, TypeScript, né? Então, o WordPress, para quem não é dev, talvez tenha recursos aí que façam ele ser mais simples, né? Então a conclusão se você trabalha com front-end moderno, você quer integrar com IA, né? Hoje principalmente o payload ele vai ser, né? Tem muita chance de ser o substituto aí do WordPress, né? E lembra daquela clássica instalação de 5 minutos do WordPress, né? No payload você faz isso em segundos, né? Então ainda mais usando uma CLI de um serviço aí e tal, você consegue fazer isso com a própria IA, né? Então, essa foi minha contribuição aí. Quem gostou, dá uma curtida e é isso aí. Valeu!